Sim, já está. Já pode começar. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, boa tarde a todos. Aqui no Brasil é iniciozinho de tarde, em Portugal imagino que já é início da noite. Então, vou cantar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Girivardhari Jaya Gopijana Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jagadguru Srila Prabhupada Jaya Jagadguru Srila Prabhupada. Hare Krishna, queria agradecer o convite feito pelo Nushinha e pela congregação de Lisboa para estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho sobre a Bhagavad Gita. O meu nome é Radha Shakti Devidasa, sou discípula de Chandramukha Swami, sou aqui do Brasil, da região sul, no momento eu estou no Nordeste, está quente aqui, mas lá no sul está bem frio. Então hoje a gente vai ler sobre o capítulo 4, o verso 10 da Bhagavad Gita. Então repitam comigo em casa, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 10. Vitaragabhaya Krodha Mamaya Manupashritam Bahavo Jnana Tapasa Uttamabhavam Agata. Vita, livres dele. Raga, apego. Bhaya, medo. Krodha, e ira. Matmaya, plenamente em mim. Man, em mim. Upashrita, estando completamente situados. Bhava, muitos. Jnana, de conhecimento. Tapasa, pela penitência. Uttha, sendo purificados. Mat Bhavan, transcendental amor por mim. Agata, alcançar. Então, tradução e significado por Srila Prabhupada. Estando livres do apego, do medo e da ira, estando plenamente absortas em mim e refugiando-se em mim, muitas e muitas pessoas no passado purificaram-se através do conhecimento a meu respeito.
e com isso, todas alcançaram amor transcendental por mim. Significado. Como se descreve acima, este significado é belíssimo e tem muitos pontos relevantes, então um convite assim à atenção. O significado é lindo mesmo. Como se descreve acima, é dificílimo uma pessoa muito afetada pela matéria compreender a natureza pessoal da suprema verdade absoluta. De um modo geral, as pessoas que estão apegadas à concepção de vida corpórea vivem tão absortas no materialismo que lhes é quase impossível compreender como o Supremo pode ser uma pessoa. Tais materialistas nem mesmo podem imaginar que exista um corpo transcendental, imperecível, pleno de conhecimento e eternamente bem-aventurado. No conceito materialista, o corpo é perecível, cheio de ignorância e completamente miserável. Portanto, as pessoas em geral têm em mente esta mesma ideia corpórea quando ouvem a respeito da forma pessoal do Senhor. Para estes homens materialistas, a forma da gigantesca manifestação material é suprema. Por consequente, consideram o Supremo como impessoal. E porque estão muito absortos na vida materialista, a ideia de conservar a personalidade após libertarem-se da matéria os deixa assustados. Quando são informados de que a vida espiritual é também individual e pessoal, eles ficam com medo de voltarem a ser pessoas e então preferem naturalmente uma espécie de fusão no vazio impessoal. Em geral, eles comparam as entidades vivas às bolhas do oceano, que se fundem no oceano. Esta é a perfeição mais elevada da existência espiritual alcançada por alguém que não cultive a personalidade individual. Este estágio de vida é cheio de temores e é desprovido do conhecimento perfeito acerca da existência espiritual. Ademais, há muitas pessoas que não podem, de modo algum, compreender a existência espiritual, atrapalhando-se com tantas teorias e com as contradições encontradas nos vários tipos de especulações filosóficas, elas ficam aborrecidas e zangadas e concluem tolamente que não existe uma causa suprema e que, em última análise, tudo é vazio. Tais pessoas estão numa condição de vida doentia, algumas estão muito apegadas materialmente, por isso não dão atenção à vida espiritual. Outras querem fundir-se na causa espiritual suprema, e há aquelas que não acreditam em nada e, desiludidas, ficam aborrecidas com toda sorte de especulação espiritual. Esta última classe de homens busca refúgio em algum tipo de intoxicação, e suas alucinações às vezes são aceitas como visão espiritual. Temos que livrar-nos de todas as 3 etapas do apego ao mundo material. Primeira, negligência da vida espiritual. Segunda, medo de uma identidade pessoal espiritual. Terceira é a concepção do vazio que surge da frustração com a vida. Para livrar-nos destas 3 etapas do conceito de vida material, devemos abrigar-nos completamente no Senhor e seguir as disciplinas e princípios regulativos encontrados na vida devocional, sendo guiados pelo mestre espiritual autêntico. A última fase da vida devocional chama-se Bhava, ou amor transcendental por Deus. Consta no Bhaktira Samrita Sindhu a ciência do serviço devocional o seguinte: no começo, deve-se ter um desejo preliminar para a autorrealização. Com isto, o indivíduo se sentirá inclinado a associar-se com pessoas espiritualmente elevadas. Na fase seguinte, ele é iniciado pelo mestre espiritual elevado e, sob sua instrução, o devoto neófito começa o processo do serviço devocional. Através da execução do serviço devocional sob a orientação do mestre espiritual, ele se livra de todo o apego material, alcança constância na autorrealização e adquire gosto em ouvir sobre a personalidade de Deus absoluta, Shri Krishna. Este gosto continua propiciando seu avanço e ele então desenvolve apego à consciência de Krishna, que ao amadurecer manifesta-se como bhava, ou a fase preliminar do amor transcendental a Deus. O verdadeiro amor por Deus chama-se prema, a mais elevada etapa de perfeição na vida. Na fase de prema, há uma constante ocupação no serviço transcendental amoroso ao Senhor. Então, através do processo lento do serviço devocional, sob a orientação de um mestre espiritual autêntico, será possível alcançar a fase mais elevada, livrando-se de todo o apego material, do medo em adquirir uma personalidade própria, individual e espiritual, e das frustrações resultantes da filosofia do vazio. Aí, então, atinge-se, por fim, a morada do Senhor Supremo. Shila Prabhupada aqui, Jai. Vou reler o verso. Estando livres do apego, do medo e da ira, estando plenamente absortas em mim e refugiando-se em mim muitas e muitas pessoas no passado,
purificaram-se através do conhecimento ao meu respeito, e com isso todas alcançaram amor transcendental por mim. Namaste Guru Prestaya Hridayana Vaishnavi Prabhupada Gravishaya Tasya Pracharya Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shmutim Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Sasya Guravai Pracharya Vishnu Bhakti Chittadishta. Hare Krishna. Então, Srila Prabhupada, nesse significado, ele pega assim o verso de Krishna e abre e destrincha de ponta a ponta, né? Então, Krishna começa falando das más qualidades, né? É uma necessidade de estar livre de raga, bhaya, krodha, apego, medo e ira, para se colocar nessa plataforma de absorver-se em Krishna e de refugiar-se em Krishna. E depois, com isso, através do conhecimento, purificar-se para alcançar amor por ele. Então, Prabhupada pega desde essa ponta do início, ele coloca os aspectos sobre o materialista, tem tudo a ver com esses sentimentos cultivados, e até chegar em prema, no amor por Krishna. Ele faz toda de ponta a ponta, assim, a filosofia. E eu resolvi hoje, na minha fala, dar uma ênfase maior. Então, a maior parte da fala de hoje vai ser voltada para o raga, bhaya e krodha, que são citados no início do verso. Então, apego, medo e ira, que é colocado ali. Então, Krishna coloca que deve-se estar livre desses três para que se possa se absorver nele e buscar refúgio nele de forma adequada. É claro que a gente sabe que é um processo gradual e uma coisa alimenta a outra, né? Então, quanto mais a gente busca por Krishna, mais a gente se purifica disso. Enquanto a gente vai recebendo conhecimento, a gente vai podendo se inserir mais nessa Daivi Prakriti, nessa energia divina de Krishna. Então, primeiro é raga, apego. E apego é muito interessante porque ele é a fonte dos demais, né? A luxúria é a fonte deles, mas o apego ele é a primeira manifestação, o primeiro resultado da luxúria. E essa luxúria que a gente sabe no desejo do desfrute egóico da entidade viva. Então, a luxúria se manifesta em diversas coisas diminutas. Ela não é uma coisa que uma pessoa lá longe manifesta de forma grosseira. No momento instantâneo que a entidade viva, espiritual, entra em contato com os modos da natureza material, então isso transforma esse amor, esse prema, depois a gente vai ver isso mais detalhadamente, mas transforma esse prema em luxúria. É como se fosse o prema, o amor natural que a entidade viva sente por Krishna, mesclado com o modo da paixão. Então, aquilo que era puro se transforma em algo contaminado, que é a luxúria. E esse apego, ele surge da contemplação dos objetos dos sentidos, né? Que surge da luxúria, esse desejo de contemplação, e aí gera uma afeição pelo desfrute. Essa afeição pelo desfrute gerada, às vezes a gente encara ela como se fosse uma coisa muito óbvia, muito explícita, porém ela tem facetas grosseiras, como comida, sexo, briga, vários vieses assim, psicológicos no qual o desfrute se manifesta, porém ela tem aspectos sutis também. Então, dentro desses aspectos sutis, cabe a cada um, né, fazer o exercício de autoaprimoramento, autotrabalho para investigar esses desfrutes sutis que eles alimentam um estado muito condicionado que nos impede de avançar em serviço devocional. São pequenas barreiras que impedem que a gente flua como um rio no serviço devocional. Então, o fato de eu estar muito acostumado para minha própria defesa a criticar os outros é um desfrute sutil, é um estado mental sutil de desfrute, inveja ou diversas coisas. Mecanismos de defesa para me colocar como superior aos outros é uma outra forma de desfrute sutil, porque eu estou me colocando no centro, né? Eu arranjo mecanismos para fazer isso e eu desfruto dessa situação. Então, cabe a nós, dentro do processo de autorrealização e autoconhecimento, ir observando atentamente essas nuances, né? E olhando para si realmente como um experimento, né? A gente sabe que é um ser espiritual, uma alma espiritual, mas a gente está nessa situação e tem muitas coisas sobre a gente que só Krishna pode revelar, que a gente não sabe exatamente, né? Quem conhece a gente melhor que a gente é só Krishna mesmo. Então, nesse relacionamento com Krishna, ele vai dando a misericórdia da gente poder ir vendo essas coisas que nós não conseguimos ver sobre nós. E isso vai nos ajudar a nos libertar desses condicionamentos que não são a gente, mas que estão em nós no momento e que nos impedem de avançar.
Então, depois dessa afeição, vem esse bhaya, esse medo, porque gerou um apego por aquele objeto de desfrute. Isso tudo eu estou falando a nível teórico, filosófico, mas cada um leva para si, interpreta para si, e compreende como isso se manifesta no meu dia a dia, na minha prática diária, comigo, com os outros, no serviço devocional, no trabalho, etc. Então, o medo de perder o objeto de desfrute, e depois da não satisfação do desfrute em relação a esse objeto, vem Krodha, vem a ira. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? Raga, Baya, Krodha. Está tudo relacionado com o fato de nós pensarmos que somos esse corpo no fim das contas. Por isso que esse ponto é central na filosofia de Bhakti Yoga, né? E depois, no verso 19 do capítulo 3, vai falar um outro aspecto sobre apego. Então, eu peguei alguns pontos na Gita que apresentam vieses do apego, vieses do medo, vieses da ira, né? Para a gente entender um pouco mais, assim, o que é isso, porque a gente fala muito desses itens, mas como que eu identifico isso nas nuances do dia a dia? Como é que eu posso desenvolver uma sinceridade tamanha a ponto que eu diga, não, realmente eu posso estar nesse estado emocional agora, mas isso é apego, no fim das contas. Eu estou observando aqui, estou analisando, e é apego, né? A gente chegar nesse ponto, como é que faz? A gente tem que entender, né? Então, no verso 19 do capítulo 3, tem uma parte do significado que Srila Prabhupada vai falar assim: quem age para Krishna ou em consciência de Krishna sob orientação apropriada e sem apego ao resultado do trabalho, de certo progride rumo à meta suprema da vida. Arjuna ouviu que deveria lutar na batalha de Kurukshetra, defendendo os interesses de Krishna, porque Krishna queria que ele lutasse. Aí tem um ponto bem interessante. Ser um homem bom ou um homem não violento é um apego pessoal, mas agir em prol do Supremo é agir sem apego ao resultado. Isto é a ação perfeita no grau mais elevado recomendada pela Suprema Personalidade de Deus. Então, Srila Prabhupada comenta uma coisa aqui que permeia muito a nossa sociedade, ainda faminta e buscando compreensões superiores da vida. Então, é um refúgio no modo da bondade, o que é excelente, mas a gente não pode considerar isso como a meta, né? Também cabe aos devotos de Krishna, aos transcendentalistas, enfim, a quem está tentando estudar esse conhecimento, mostrar que o modo da bondade é muito importante, porém existe uma outra etapa dentro dele, né? Porque senão a gente ainda continua dentro dos modos. E aí ele vai dizer, ser um homem bom ou um homem não violento é um apego pessoal. É ainda uma situação, a gente ainda desfruta dessa situação, né, de ser uma pessoa boa, louvável, honrosa, porque daí vai surgindo várias coisas, várias ramificações disso. Agora, quando a gente está simplesmente agindo a favor de Krishna, quando a gente assume essa postura, quando a gente encara que essa é a forma de nós como almas nos portarmos aqui, por mais que talvez eu não entenda completamente o porquê, eu vou me esforçar para entender. Então, tem todo um estado de desapego espiritual que traz a compreensão de que, ao longo do processo, eu vou compreender melhor o próprio processo. Então, uma aceitação, né, do não controle das coisas. Então, agir sem apego aos frutos, é o que o capítulo 3 Karma Yoga vai trazer bastante. Então, além de agir pensando em benefícios a espaços pequenos, o devoto de Krishna ele vai pensar muito mais no conceito de Mangalam, que Rupa Goswami traz no Néctar da Devoção. O que é uma coisa auspiciosa? Quando algo é auspicioso, é bom para o universo inteiro. Isso é auspiciosidade. Então, o que seria bom para todas as entidades vivas do universo? Então, é Krishna. Isso é bom para todas as entidades vivas do universo. Então, quando a gente ainda está num conceito de bondade, no qual se limita, bom, para quem isso é bom? Ah, isso é bom para mim, para minha família, para isso ou para aquilo. A gente ainda está agindo dentro desse âmbito de apego um pouco aos frutos. E isso é um patamar muito elevado, mas é bom a gente saber aonde que se quer chegar, né? Então, depois, no verso 47 do capítulo 2, vai dizer assim, sobre isso também. Fiz um mapeamento aqui da Gita sobre esse tema, achei bem interessante. Porque como que a gente se livra desse apego mundano que nos assola, né, que a gente vê manifesto na gente o tempo todo? Basicamente, essa é a questão que Arjuna tem ali, né? Ele não vai lutar
mas ele quer renunciar porque, de certa forma, ele vai estar achando que ele está agindo como um homem bom, mas a ação dele também considera pecaminosa. Então, qual foi o ajuste que foi feito na consciência dele para ele compreender qual é o grande mistério da ação, que é a grande, assim, incógnita da entidade divina nesse mundo, né? Como agir, para que agir, para quem agir, né? Então, diz assim no significado do verso 47 do capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Lutar com o sentimento de dever era o único caminho auspicioso para Arjuna, Srila Prabhupada coloca. Então, não havia outra opção para Arjuna auspiciosa para que ele alcançasse a salvação que não fosse, até ele fala isso, sobre alcançar a salvação, do que lutar com um sentimento de dever. Eu estou lutando para Krishna, esse é meu dever. Então, essa é a forma que a gente se livra dos apegos mundanos de acordo com a Bhagavad Gita, né? Aí depois, também sobre apego, no verso 64 do capítulo 2, vai estar dizendo assim: somente livre de apego e aversão pode-se obter, ou seja, receber, ser um receptáculo saudável, né, da reciprocidade da relação de Krishna, receber a misericórdia completa do Senhor. Então, a gente está tentando estabelecer uma relação com Krishna, mas a gente tem que se qualificar para que a misericórdia de Krishna está disponível para todos. Mas a gente tem que entrar num estado de humor, de raça, de estado mental, de virtude, de qualificação, no qual eu possa receber a misericórdia de Krishna. Porque muitas vezes a gente roga na nossa japamala pela misericórdia de Krishna para avançar. Mas a gente tem que estar numa situação tal que quando essa misericórdia vier, eu possa segurá-la, possa abraçá-la, eu possa receber. E quando eu consigo receber essa misericórdia de Krishna, então eu estou começando a estabelecer um relacionamento. Porque não pode vir só de um lado. O Krishna também quer intercambiar a relação com a gente. E é natural que ele faça isso nesse mundo material. Quando a gente começa, por exemplo, na etapa da Narta Nivriti, da limpeza do coração, isso é a reciprocidade de Krishna ao nosso esforço inicial, né, de Shravana, Kirtana, Bhajana, Kriya. Então, ele está respondendo, ele está reciprocando com a limpeza do coração. Então, esse é um fator bem essencial, assim, para que a gente consiga se livrar desses aspectos. Aceitar o que Krishna nos oferece, né? Os processos de limpeza, os processos de avanço, o serviço que Krishna nos oferece muitas vezes. Ser condizente com a nossa oração, né? Temos que ser coerentes com o que oramos. E tem um significado de apego também no verso 56 do capítulo 2, que diz assim: aceitar as coisas para o prazer do próprio sentidos é o conceito de apego, que Srila Prabhupada coloca. E depois ele coloca assim que o desapego é a ausência desse apego sensual. Porém, ele vai colocar depois assim, mas quem é fixo em consciência de Krishna não tem apego e nem desapego, pois dedica sua vida a servir o Senhor. Então, Srila Prabhupada coloca que nem essa postura, esse é o problema da gente estar nesse âmbito da bondade e da maldade, não colocar Deus no centro, realmente. Porque daí a gente vai ficar permeando sobre ser bom ou ser ruim, ser apegado ou ser desapegado. Claro que, de certa forma, ser desapegado em vários âmbitos nos parece mais favorável, mas como a dualidade funciona nesse mundo material. Então, em um momento eu vou conseguir ser desapegado, em outro eu vou ser apegado. Em um momento eu vou conseguir ser feliz, em outro momento eu vou ser triste. Então, quando a gente coloca com a nossa Buddha, com a nossa inteligência espiritual, Krishna no centro, aí a gente está chegando no ponto de ir além dessas dualidades. E é uma ciência, é a ciência de Deus, né? O Bhagavad Gita, basicamente. E no significado desse próprio verso que a gente leu hoje, do 4.10, Srila Prabhupada também coloca as 3 etapas do apego material, das quais nós temos que nos livrar. Aí ele fala assim: temos que livrar-nos de todas as 3 etapas do apego ao mundo material. Negligência da vida espiritual, ou seja, uma vez eu vi meu mestre espiritual de Narumaka Swami comentando sobre isso, que muitas vezes a gente tem pequenos lapsos de negligência, eles acontecem, e a gente deveria refletir sobre eles, não nos culparmos, mas deveríamos refletir. Bom, eu refleti sobre o meu cantar da minha japa hoje, ou aquele meu mestre espiritual estava fazendo alguma coisa interessante e eu não fui lá vê-lo, eu tinha acesso, mas eu escolhi não ir, ou eu tinha um momento, uma oportunidade de servir, não fiz, eu tinha uma oportunidade de associação e não recebi essa misericórdia, não dei margem para essa reciprocidade da relação de Krishna. Então, não com o sentido de repressão, de autorrepressão, mas no sentido de reflexão, né? Estou negligenciando quais aspectos da minha vida espiritual, porque isso ainda é um apego material.
eu ainda estou fazendo pequenas autossabotagens para fazer a manutenção do meu apego material. Então, quando eu parar de negligenciar os aspectos que envolvem a vida espiritual, a gente vai estar se livrando de uma das etapas do apego material. Aí depois diz assim, medo de uma identidade pessoal e espiritual. Esse é um ponto bem chave, assim, porque enquanto nós não aceitamos, como Prabhupada diz, Deus como ele é, tem a Bhagavad Gita como ele é, e Prabhupada coloca alguns significados, Deus como ele é, né? O aspecto Bhagavan, o aspecto pessoal de Krishna, não tentamos mergulhar em compreender isso, ainda assim a gente não vai conseguir ter uma realização profunda sobre o que é nós termos uma identidade espiritual, sobre nós sermos pessoas espirituais. Então, está diretamente relacionado o conceito que a gente tem de Deus com o conceito que nós temos de nós mesmos. Isso é intrínseco porque nós fazemos parte dele. Então, é uma consequência natural. O outro aspecto é a concepção do vazio, que surge da frustração com a vida. Então, outro tipo de apego é quando, no fim, depois de nos frustrarmos tanto com as tentativas assim de desfrutar desse mundo, a consequência disso é uma concepção nihilista e ateísta da vida, da realidade. Então, assim, bom, já que tudo deu errado, não deve existir Deus mesmo, no fim a gente morre, tudo acaba, e de certa forma isso ainda é uma manutenção do nosso apego material. Então, esses 3 itens são bem, assim, relevantes para a gente prestar atenção, como um termômetro pessoal mesmo, do quanto ainda a minha consciência está atrelada a essa matéria e tudo mais. Então, o próximo item que é citado no verso é Bhaya, que é medo. Então, tem umas manifestações e conceitos de medo na Bhagavad Gita. E no capítulo 12, no verso 15, vai falar sobre... A Prabhupada coloca que um dos medos é a represália que se tem de um inimigo. Então, receber o resultado de alguma ação. Normalmente, as pessoas, quando ela tem uma concepção corpórea de vida, elas acabam adquirindo inimigos. É uma consequência meio que natural, karmática, assim, de uma situação. A gente vê que pessoas muito exaltadas, elas são conhecidas por não terem inimigos, como Yudhishthira Maharaj é colocado como, ele é chamado de Ajata Chatru, aquele que não possui nenhum inimigo neste mundo. Então, é muito mais uma postura interna dele. Uma vez eu fiquei analisando esse aspecto, Ajata Chatru de Yudhishthira, e eu fui vendo que é muito mais uma postura interna dele do que uma manifestação externa dos outros, e a gente às vezes entende como uma manifestação externa dos outros, porque na realidade Duryodhana considerava Yudhishthira como um inimigo dele, mas Yudhishthira não o considerava, porque aí é que está a chave da coisa. Prabhupada coloca em vários significados isso. Quando a gente entende aquele ideia do início do Bhagavatam, do Vedanta Sutra, Tato Brahma de Gyasa, que a verdade absoluta é a fonte de tudo que está presente aqui em volta, da criação, da manutenção e da destruição desse universo material, eu compreendo que mesmo luxúria e muitos outros itens, eles provêm da realidade espiritual, porém são deturpados aqui. E compreendendo a fonte, eu sei que eu posso usar tudo isso a favor de Krishna. É o mesmo processo com a mente. Que fala que aquela pessoa que não controla a sua mente tem a sua mente como seu pior inimigo e aquela que a controla tem como seu melhor amigo. Então, o que vier de desvirtude serve como um alerta para que aquilo seja colocado em serviço de Krishna. Então, a pessoa que é consciente de Krishna, como a Maharaj Yudhishthira o era, ele não tem inimigos porque tudo serve a favor. Tudo é amigo, então a mente é amigo, os sentimentos são amigos, os acontecimentos são amigos, as misérias são amigas, porque todas impulsionam para Krishna. A pessoa consegue levar tudo para Krishna porque sabe que tudo vem de Krishna. Então esse é um significado assim mais profundo dessa ideia de ter inimigos e não ter inimigos, né? Compreender isso é uma postura interna. A dos outros a gente não tem como controlar. Então esse medo da represália de inimigos, ele tem um fator inconsciente também de a gente ter medo das reações das nossas ações, por sabermos que não estamos assim agindo de acordo com um dharma superior. Isso gera um desconforto na entidade viva, porque gera sofrimento, gera identificação, gera ilusão, gera desconexão. Então, tudo isso gera esse estado de bhaya, de medo da reação das ações. Por isso que muitas pessoas têm muito receio de se aproximar de conhecimento espiritual, de Deus, e tomar consciência desses aspectos. Até por não ter uma concepção amorosa de Deus também, isso é uma coisa bem relevante, assim. No 11:36 da Bhagavad Gita, aí Prabhupada vai colocar o medo como o medo que os demônios, Arjuna vai colocar, né?
quando ele está vendo a forma universal, o medo que os demônios têm de Krishna, do Senhor. Então é mais ou menos uma coisa similar ao que estava sendo dito antes, assim. Srila Prabhupada dá aquele exemplo do rato na boca da gata, né? E o gatinho na boca da gata. Então, para o gatinho é só acolhimento, amor, é a mamãe cuidando, mas para o rato que vê a boca da gata é a morte, né? Então, é diferente relacionamento com Deus, assim, nesse sentido. E no capítulo 11, Arjuna vai manifestar várias vezes o medo da forma universal. Ele tem esse aspecto de ter tido uma intimidade com Krishna. Então, da onde que vem esse medo de Arjuna de ver a forma universal? O Srila Prabhupada coloca no significado que Arjuna fica receoso de que pudesse ter ofendido Krishna muitas e muitas vezes, porque quando ele está vendo aquela forma manifesta, imensa, majestosa, o humor de reverência se sobressai muito naturalmente, não tem como isso não se dar. E Arjuna, então, nessa posição, ele sente medo, né, de ter ofendido Krishna nos momentos de intimidade, pede que Krishna recolha a forma universal. Então, ainda essa concepção que Srila Prabhupada nos trouxe do vaqueirinho de Vrindavana, ela é uma coisa assim inconcebível. Como é sanador isso para a entidade viva nesse mundo material? É realmente assim um método extremamente transcendental, porque nos coloca numa posição é um processo muito perfeito, assim, nos coloca numa posição de intimidade com Krishna, ao mesmo tempo que nós estudamos a Viratrupa, a forma universal de Krishna, Krishna como sendo Ishvara, o controlador supremo, e Krishna como Vasudeva, o permeador de tudo, mas ainda assim ele dá essa ideia de não, em última análise, Krishna um vaqueirinho que tem intercambia atividades amorosas com as entidades vivas no mundo espiritual. E isso é realmente muito elucidador, assim, o estado emocional que isso gera na gente é muito favorável para o desenvolvimento do amor, porque no amor, para intercambiar amor, exige que exista vulnerabilidade, um pouco de vulnerabilidade. E quando existe uma situação no qual uma pessoa é completamente infalível, como que você pode intercambiar um relacionamento amoroso com segurança? Então, isso é explicado que Krishna faz isso mesmo com Balarama, quando eles vêm para a Terra. Ele se coloca em vulnerabilidades, esse é um humor que Krishna traz, né? Ele se mostra vulnerável aos Vrajabasis, a Balarama e tudo mais, para que possa haver intercâmbio de amor. Então, é um terreno muito fértil para que o amor se dê, né? Esse humor transcendental de Krishna como vaqueirinho e tudo mais. E depois, no Bhagavad Gita 4:18, Srila Prabhupada coloca um ponto que eu acho bem interessante em relação ao medo, que os impersonalistas, eles cessam as atividades fruitivas por medo, porque eles consideram que elas são obstáculos na autorrealização. Então, e o personalista, ele cessa as atividades fruitivas, mas na realidade por conhecer a sua posição como servo eterno de Krishna. Então, são pequenos ajustes. A gente vê assim que o fato de você compreender Krishna de uma forma ou de outra, ter uma relação Brahman pessoal ou Bhagavan, isso gera todo um molde de concepção mental, de compreensão filosófica completamente diferente. A relação com a prática, a relação com o eu espiritual e como eu vou agir em relação a esse eu e a meta da vida mudam completamente. Então, o medo das atividades, excesso das atividades fruitivas por medo, por não talvez conseguir a autorrealização. É muito diferente de eu entender, não, eu vou parar de agir fruitivamente porque a natureza da alma não é essa, se eu quero me posicionar numa realidade saudável, eu vou fazer o que é a minha natureza original, vou fazer isso para Krishna, porque Krishna vai sentir prazer com isso, e eu sendo parte de Krishna, eu vou sentir também e vou conseguir atingir todos os objetivos que eu estava tentando atingir de forma falha com as atividades fruitivas. Então é uma coisa muito lógica, né? E depois, no 2:40 da Bhagavad Gita, tem aquele verso famoso, né? Vai falar que fala um pouco sobre medo, perigos e tudo mais, que Krishna coloca assim: um pequeno progresso neste caminho protege a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Então tem esse outro viés, tem várias facetas aí, estou trazendo várias facetas do apego, várias facetas do medo. Essa desse verso 40 do capítulo 2, Srila Prabhupada coloca como o mais perigoso tipo de medo a perda da forma humana e da morte também. Então esses medos avassaladores, assim, então um pouquinho de relacionamento com Krishna, um pouquinho de relacionamento com os devotos, já liberta a pessoa dessa situação, assim, escura, é uma situação escura, né, de não percepção da realidade, do que se é e do que está se apresentando na frente da pessoa.
E depois, o próximo item citado no verso, a gente falou de raga, apego, bhaya, medo, e o próximo é krodha, ira. E eu peguei assim, um verso que é muito esclarecedor sobre ira, é o 3:37, e ele é praticamente uma receitinha da ira. Assim. Então, se alguém quiser saber como ficar irado, ele tem uma receita da ira, mas né, a gente conhece ela para não fazer. Né? Aí, Srila Prabhupada explica assim, ele vai explicar uma coisa similar do que eu estava falando agora, que inicialmente, como forma original, nós temos esse amor por Krishna, que é a própria natureza da entidade viva, não é nem como se ela tivesse isso, ela é isso, né? A Jiva, ela é amor por Krishna, e desse amor por Krishna, quando entra em contato com a natureza material, ele se mistura com o modo da paixão. Dessa mistura do modo da paixão vai surgir a luxúria. Essa luxúria, quando não satisfeita, porque esse mundo ele não foi feito para dar certo, para as coisas assim, para a gente ser muito feliz, então não tem como satisfazer o desejo de todo mundo, porque se o desejo de todo mundo fosse satisfazer a Krishna, então aí sim ele poderia se dar. Mas como os recursos do mundo material são falíveis, não há como satisfazer o desejo de todos, já que os desejos são egoístas. Então isso, só esse fato já gera vários tipos de né? Só por esse aspecto de desfrute pessoal, isso gera todo um estado mundial, assim, como a humanidade funciona e tudo certo. Então, a luxúria não satisfeita, o resultado dela é krodha, ira, né? Com essa ira, depois vai ser dito que se perde a inteligência, a clareza, a pureza, a memória e várias tantas outras coisas, porque imagino que todo mundo aqui já tenha ficado irado, e é interessante se perceber nesse estado de ira, né? Aos poucos, com o nosso avanço, a gente já acaba não manifestando isso tanto externamente, mas quando surge internamente, é interessante ver como a inteligência fica confusa, como tenta se defender os vieses pessoais, enfim, vários outros fatores. A gente pode ser experimento de nós mesmos, aproveitar os sentimentos que Krishna nos dê, devido ao apego, devido a todas essas coisas que a gente tem naturalmente, e observar, né? Da onde que está vindo, como que funciona, né? Fazer um estudo pessoal disso. E dessa ira, o resultado dessa ira final, devido a perder a inteligência, clareza, pureza, memória, o resultado é ilusão. Então, o que é a ilusão, né? Depois de todo esse processo, luxúria e tal, quando a ilusão de uma pessoa vai aumentando, cada vez mais ela vai se conectando com os modos de rajas e tamas, com o modo da paixão e da ignorância. A ilusão que nós recebemos como resultado desse tipo de postura, ela é um mecanismo da natureza material, da Prakriti, para que a entidade viva é como se fosse uma represália da natureza material. A natureza material é serva de Krishna, é energia externa de Krishna, faz parte de Krishna naturalmente e vai estar sempre agindo a favor de Krishna. Esse mundo funciona a favor de Krishna. Nós temos problemas com esse mundo porque nós não estamos agindo a favor de Krishna. Então, essa energia externa de Krishna, ela reage. Devido ao que? Nós tentamos nos assenhorear de algo que não é nosso. Essa energia externa, ela é de Krishna. Quando eu tento pegar isso para mim, é como se fosse um alarme de uma loja de roubo. Então, esse bem é a ilusão que a gente recebe, né? Então, o resultado disso é que a gente se aferra cada vez mais aos modos da natureza, a identificação corpórea fica maior, e etc. E a contínua existência material, né? O porquê que a gente não se liberta, assim, desse estado condicionado. É esse o processo. E por que isso é doloroso, por que isso é ruim? Porque isso nos gera muito sofrimento. Não tem como a entidade viva ser feliz nesse mundo, é aquela velha história do peixe fora d'água, né? Mas tem um ponto muito interessante que Srila Prabhupada coloca, que quando a gente consegue ter um momento nessa nossa existência, esse momento ele existe de fato, dessa luxúria não satisfeita, então vai surgir uma frustração, e essa frustração contínua, então continuamente tentando ter atividades luxuriosas e continuamente recebendo frustração. Então, num dado momento dessa nossa existência como almas condicionadas nesse mundo material, essa frustração vai servir de impulso. Porque de tanto tentar desfrutar desse mundo, de tanto receber aviso, uma hora
os questionamentos vão vir, é justamente questionamentos. E aí Prabhupada coloca que esse é o início do Vedanta Sutra, a Tato Brahma de Gyasa. Agora, depois de frustrado de todas as tentativas de desfrute material, deve-se indagar sobre o Supremo. Então é nessa posição, eu já esgotei as minhas esperanças de desfrutar deste mundo material. Então, quando eu esgoto as minhas esperanças, aí eu posso indagar sobre o Supremo adequadamente. Tem até uma passagenzinha de Srila Prabhupada com uma discípula, que eu esqueci o nome dela agora, infelizmente, mas logo que ela conheceu ele, depois ela tomou iniciação e tal, se tornou bem conhecida, mas logo que ela conheceu ele, ela se apresentou assim, aí ela falou um pouco da vida dela, do tipo, eu tenho uma condição financeira muito boa, era uma menina super bonita, ela viajou, tinha viajado pela Europa toda, pelo mundo todo, imagina, nos anos 60, né, então, viajar pelo mundo, assim, era uma coisa que pessoas que tinham mais condições podiam fazer, e aí ela falou assim, mas eu não encontrei satisfação alguma nisso, eu não estou feliz, eu estou frustrada, eu fiz tudo isso, eu não estou encontrando felicidade. A Srila Prabhupada olhou para ela e falou assim, isso é necessário, isso é um pré-requisito. Então, é esse ponto, né? E depois o Srimad Bhagavatam, como o comentário natural do Vedanta Sutra, ele vai começar, o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, do canto 1, ele começa com Jamadhyasya Yataha Nyavad Itaratascha. A origem de tudo é o Brahman Supremo. Então, agora chegou o momento de indagar sobre a verdade absoluta, e nessa indagação a resposta é essa. E aí, como você sabe, né? Aí vai o Bhagavatam todinho. Então, o bingo dessa compreensão toda, né, desse resultado de frustração, dessa indagação, é a gente entender aquele ponto que eu coloquei antes. A origem da luxúria está no Supremo. Então, eu cultivando amor por Krishna, eu posso superar rajas e tamas e finalmente espiritualizar essa ira e essa luxúria. Então, isso é possível de ser feito, né? Não é como se a gente estivesse enredado em algo que é de natureza completamente material e não tem relação nenhuma com o mundo espiritual e com Krishna. Existe essa relação, isso é possível. E a gente vê isso em diversos passatempos. A gente vê isso na gente mesmo, mas a gente traz os passatempos porque são personalidades gloriosas que elas representam isso de forma perfeita, né? Então tem como Hanuman, que ele fica irado com o que ele vê no reino de Lanka quando ele vai resgatar Sita, e ele com a sua cauda bota fogo em tudo. E aí ele se torna um devoto glorioso, o Ramachandra glorifica ele, enfim. É uma manifestação de ira, porém uma manifestação de ira devido ao apego, a bhava e prema que ele sentia por Ramachandra. Então é completamente diferente. Então a nossa postura como devotos não é necessário eliminar, mas é necessário servir a Krishna, e depois até isso vai servir como uma forma de trazer a raça, o humor para a relação com Krishna. Emoções são necessárias para que essa raça se desenvolva com Krishna. Da mesma forma, Arjuna também teve que empregar uma certa ira quando ele compreende, de fato, estou pronto para agir conforme os seus preceitos. Arjuna vai dizer, a ilusão toda se dissipou no capítulo 18, agora eu vou agir a favor. Então, de Krishna, né? Do que Krishna está apresentando, do conhecimento que Krishna apresentou para ele. Ele vai agir com os olhos de conhecimento, né, que Krishna apresenta. E ele vai utilizar essa ira para lutar numa guerra, não tem como não, né? Então, a próxima parte do verso, deixa eu ver, acho que tem um tempinho ainda, né? A próxima parte do verso diz assim: que, estando plenamente absortas em mim e refugiando-se em mim. Então, o conhecimento, ele vai nos dar a purificação, e o contato com Krishna resulta em purificação também. Então, é um processo que se retroalimenta, né? Purificação e contato com Krishna. Quanto mais eu me purifico através do conhecimento, mais contato com Krishna eu tenho. Quanto mais contato com Krishna eu tenho, mais eu me purifico. Então, é um processo, assim, muito favorável para avanço. Nós temos um método muito favorável para avanço. E essa pureza que a gente almeja, esse estado de purificação desse raga, bhaya, krodha, desses sentimentos todos, para a gente se colocar encontrar o refúgio em Krishna, não nas nossas emoções, não nos nossos desejos, essa pureza, ela tem um conceito, assim, muito mais profundo, que vem muito mais da alma do que exatamente um conceito como a gente vê nesse mundo material de pureza, de aspectos muito externos, mas é um desejo intenso e sincero de recobrar a minha saúde espiritual como ser. Eu entendo que eu não sou isso. Eu entendo que a minha posição original é amor por Krishna, eterno, numa relação com ele. Então, por mais que eu não entenda como isso vai se dar, por mais que eu ache que eu não seja capaz de chegar a esse ponto, o simples fato de eu ter um desejo intenso de que isso aconteça, Krishna vai nos empurrando e nos ajudando, porque sem dúvidas que sozinho a gente não tem como fazer isso, né?
Só a gente vê todos os vieses que tem de apego, todos os vieses que tem de medo, todos os vieses que tem de ira, e tantas outras más qualidades, como elas se manifestam dentro da gente. Tem tantas facetas, como que sozinho a gente poderia se livrar disso? É realmente muito difícil, né? E aí tem deixa eu achar aqui uma passagenzinha, que está no Veda Base, que eu queria trazer, sobre esse aspecto do refúgio em Krishna. É o 5, 27, 28. Aqui. Então, em outras palavras, a consciência de Krishna é o processo mais fácil de executar os princípios de yoga. Isso será explicado minuciosamente no próximo capítulo. Todavia, quem é consciente de Krishna, estando sempre ocupado em serviço devocional, não se arrisca a perder os seus sentidos em troca de alguma outra ocupação. Controlar os sentidos valendo-se deste método é melhor do que controlá-los através do Ashtanga Yoga. Então, isso é bem interessante também para quem pratica yoga e tudo mais. É a melhor forma de praticar yoga através desse método que Krishna está nos ensinando, né? Já cumpre com todos os propósitos também. Isso é uma garantia, né, que Krishna nos dá ao longo da Bhagavad Gita, porque Krishna nos dá várias formas da gente confiar no que ele está dizendo na Gita. E uma delas está no verso 1866, que é o Sarvadharma Parityajya Manekansharajya, que vai estar falando sobre Krishna fala, olha, abandone todos os tipos de Dharma, é traduzido como religião, mas Srila sempre coloca essa ideia que vai além dessa ideia de religião, né? Refugie-se apenas em mim. Então, a tradução literal desse verso, eu acho que ela é bem relevante ser vista como tradução literal. Abandonando todos os dharmas, vem apenas a mim em busca de refúgio. Eu te livrarei de todos os males, não se preocupe. Então, buscar refúgio em Krishna é um estudo muito profundo, porque a gente tem que executar isso todos os dias. Quando o Krishna está falando para abandonar os dharmas, ele está colocando para abandonar os dharmas, diversos tipos de dharma que existem, né? Mas não que a gente não deva agir, porque Krishna está incitando a Arjuna a agir o tempo todo na Bhagavad Gita. Ele, na realidade, está dizendo para abandonarmos estes diversos dharmas e deveres como refúgio. É diferente de abandonar a ação. Você continua agindo, porém é um ajuste na consciência. Eu paro de me refugiar nesses aspectos externos de manutenção da vida material, qualquer questão de moralidade e ética, e passo a me refugiar somente em Krishna, continuando executando todos os dharmas e ações prescritas. Então, esse é um ponto. E aí o verso, ele conclui assim: muitas e muitas pessoas do passado purificaram-se através do conhecimento ao meu respeito, e com isso todas alcançaram amor transcendental por mim. Então, através do conhecimento, purifica todas essas más qualidades, e dessa forma a gente pode manifestar esse amor por Krishna. Então, Krishna está falando com Arjuna na Bhagavad Gita, não como o Vrajagopa, né? Não como um pastorzinho amante das gopis, assim, mas ele tem uma postura bem nítida, assim, de estar agindo como Vasudeva, Ishvara, como Narayana, assim, como controlador supremo mesmo, né? Com a verdade absoluta, nesse sentido. Ele se coloca como isso, né? Muito diferente da postura que ele tem em Vrindavana, né? Que ele nem quer ser glorificado, ele prefere glorificar os outros, coloca em situações de humilhação, etc. Mas a posição de Krishna na Gita é completamente diferente. Então, ele está, assim, falando muito sério, que está dando garantias para a gente de que, seguindo esse processo, seguindo essa lógica, acreditando no que ele está dizendo, né? Krishna está praticamente dizendo assim: acredite em mim, né? Não se preocupe, refugie-se em mim. Estou te garantindo, muitas pessoas no passado se purificaram fazendo isso. E está dizendo isso para Arjuna, né? O que ele quer dizer com isso? É científico, não estou te apresentando algo novo. Esse é o método pelo qual as grandes almas se libertam. Se você seguir ele, vai dar certo, né? Então, Krishna está dando todas essas garantias. E aí, tem muitas personalidades que a gente pode citar, que se purificaram através do processo de Bhakti. Enfim, o Srimad Bhagavatam está lotado, os Puranas estão lotados dessas personalidades. Eu trouxe algumas só a título de fala mesmo: Narada Muni, Kardama Muni, Maharaj Parikshit, Bali Maharaj, Rainha Kunti, Ajamila, Devahuti, Rei Chitraketu, o demônio Vritasura, Valmiki, o caçador, né, que depois de recitar o
Mara, que virou Rama, ele se transforma no compilador, assim, né, quem escreve o Ramayana. Então, a gente vê que tem muitas grandes personalidades no universo que atingiram essa perfeição através desse sistema do Bhakti Yoga. Só que eu tenho um ponto assim, que eu queria trazer, que muitas vezes a gente fala de personalidades muito elevadas, né, na era da Mônica, da Mamoni, e a gente diz assim, tá, mas eles estão tão distantes de mim, eles são tão elevados, eles são tão grandes, né? É claro que eu consigo ver que eles atingiram a perfeição, né? Kardama Muni meditou 10.000 anos, praticou yoga de forma perfeita na margem do Bindu Sarovara, foi um perfeito esposo para Devahuti, a suprema personalidade de Deus nasceu no ventre dela, então apareceu no ventre dela, né? Então, assim, às vezes fica um pouco longe quando a gente só se permeia por essas personalidades, mas quando a gente traz a coisa para mais juntinho da gente, mais próximo, aí a gente consegue ter uma percepção de que esse processo, ele de fato acontece e que a gente pode confiar nele, não só através de uma fé cega, mas através de um conhecimento, de uma percepção empírica de como ele se dá. Então, até proponho assim uma reflexão, uma meditação pessoal sobre como eram as pessoas, um pouco mais distante ainda, mas como eram as pessoas que Srila Prabhupada encontrou, que estado que elas estavam de consciência, quais eram os hábitos delas, sobre o que elas falavam, qual era a ação delas, e depois, quando Srila Prabhupada entrou em contato, o que aconteceu com essas pessoas, né? No que elas passaram a falar, no que elas passaram a pensar, por mais que erros que tivessem, qual era a meta delas, né? O que elas passaram a refletir sobre. Então, uma mudança, assim, avassaladora, né? E depois a gente pode refletir em pessoas ao nosso entorno que tiveram contato com a filosofia, sejam pessoas que se renderam ao processo ou não, mas que tiveram contato com algum aspecto da filosofia e que a gente percebeu mudança nelas, né? Como elas agiam e depois como elas passaram a agir, que tipo de mentalidade que elas tiveram, ou os nossos irmãos espirituais e amigos devocionais espirituais que a gente observe assim, nossa, olha o avanço dessa pessoa, né? É muito importante que a gente faça esse movimento de reparar o avanço dos outros, porque isso vai retroalimentar a nossa confiança de que esse processo funciona. E aí a gente vai ter a capacidade de observar mais o nosso avanço também, quando a gente observa o avanço dos outros e fica feliz por ele, né? Afinal, a fonte de bem-aventurança espiritual ela é inesgotável. Então, uma pessoa avançar não significa, não é o mesmo raciocínio material de que pode ser que eu não possa avançar ou eu não possa desfrutar. Não, vai ter avanço para todo mundo, porque Krishna é infinito. Então, é um estado seguro para se estar, né? Um local mental, emocional seguro para se estar. E depois a gente pode observar o nosso próprio avanço pessoal. Então, em diversas etapas da vida, assim, desde quando eu era criancinha, depois quando eu lá pelos meus 10 anos, meus 15 anos, como que eu agia, pelo que eu me interessava, qual era a minha relação com Deus, eu tinha uma relação com Deus, eu indagava sobre Deus, quais eram os meus hábitos externos, eles eram favoráveis, eles não eram, ou eles eram, assim, totalmente inconscientes, de forma que não eram nem negativos nem positivos, ou seja, eu só agia porque eu tinha que agir nesse mundo de alguma forma. E meus hábitos emocionais também, quais que eles eram, como que eu reagia às coisas que aconteciam, né? Quais eram os vícios emocionais que eu manifestava e como que está hoje, né, em relação a isso. Depois os meus karmas que eu percebi, as minhas tendências assim repetidas de falhas ou acertos, né? Como que eles estão ajustados? Eu estou me identificando com os êxitos tanto quanto eu me identificava antes? Como que isso já equilibrou? E as nossas relações, afinal, Bhakti Yoga, ela é a ciência dos relacionamentos. Então, a gente executa todo uma forma de se relacionar entre os devotos, que é justamente um exercício, um treino para que a gente possa se relacionar depois com as almas do mundo espiritual e com Krishna, porque toda a meta é recobrar um relacionamento. Então, a gente observar como eram os meus relacionamentos no passado, como eles estão hoje, o que eu posso ajustar neles, porque relacionamento é um aspecto central em Bhakti. Ele é central. Então, muitas vezes a gente quer fingir que não, eu tenho meu processo aqui e tal, mas não é assim. Relação é central em Bhakti Yoga. E a gente perceber que a gente avançou também pela nossa atração por Krishna, a vontade de falar, a vontade de escutar por Krishna, né? Como que está isso? Também uma observação desse avanço, para a gente ver que esse processo é autêntico, é fidedigno, que a gente pode confiar no que Krishna está dizendo na Gita, né? E muitas vezes as pessoas, elas podem dizer assim, uma vez eu vi isso numa palestra de Shila Charadeva e me veio em relação a esse tema,
que a pessoa ela pode dizer assim, tá, mas eu pratico, e na realidade eu não estou vendo grandes avanços, estou com muita dificuldade e tudo mais. Aí a Tiradeva falou assim, então você imagina como estaria se você não estivesse praticando. Porque, assim, por mais que a gente não esteja fazendo o processo perfeitamente, ainda assim, esse processo, esse conhecimento nos protege de inúmeras coisas que a gente realmente não tem ferramentas para compreender, quantidade de coisas que nos protege. Porque só Krishna conhece o nosso karma completamente, só Krishna conhece as nossas ações de vidas passadas, a gente não conhece nada disso sobre nós. Se a gente não busca o auxílio de Krishna para conhecer esses aspectos da gente, a gente não tem como ter ele, né? Então, essa minha fala de hoje assim, é uma fala também voltada para autorreflexão e para aumentar a nossa confiança no processo, porque é isso que Krishna está incitando a Arjuna na Gita, como aumentar a confiança de Arjuna, né, dizendo para ele que muitas personalidades no passado se libertaram seguindo isso, então pode se confiar. Né? Então, gente, era basicamente isso que eu tinha para trazer, já deu 50 minutos né, de fala. Eu quero ver se tem perguntas. Queria agradecer também pela presença de quem estiver aí assistindo e ao convite. Vocês têm alguma... Tá. Cristina, será que tem alguma pergunta pelo Facebook? Aqui no Facebook tem muita gente a cumprimentar e a elogiar a palestrante, mas não tem nenhuma questão. Não tem nenhuma Então questão. tá. Eu, pessoalmente, eu gostava também de agradecer. Eu hoje estava num dia particularmente mais difícil e então foi inspirador ouvir esta palestra, assim, sempre alimentar essa confiança, né, que há dias que está mais em alta, há dias que, né, naqueles dias mais difíceis parece que baixa um bocadinho, então escutar estas aulas sempre ajuda, né? Faz parte também sempre escutar para essa tal manutenção. Eu queria agradecer por isso, foi muito inspirador e foi assim bem prático, bem... E essas reflexões que tu falas em relação aos outros, em relação a nós, para vermos assim como evoluímos, é algo que eu costumo fazer também várias vezes também para me ir inspirando, né? Para ir mantendo essa energia, e é mesmo real, nós conseguimos ver essas mudanças em nós e nos outros, e conseguimos sempre ver como mudanças muito positivas, por isso não tem como querer voltar atrás, né? Só queremos é continuar mais e mais, né? Então, muito obrigada pela tua aula, da minha parte é isto. Obrigada pela sua fala. Acho que tem um aspecto bem legal que você trouxe aí, porque essa observação do avanço, ela também é uma apreciação a Krishna. É uma forma da gente apreciar a Krishna na vida das pessoas, né? Agindo na nossa vida, na vida das pessoas. Então, é muito favorável isso, né? Então, que agradeço. Hare Krishna. Então, gente, vamos encerrar aqui. Eu acho que é a Cristina que vai encerrar, eu não sei como é que encerra. Não, eu só estou aqui a abrir a sala. Tá. Pode Então, despedir. muito obrigada, Cristina, muito obrigada pela presença de todos e todas as glórias ao Bhagavad Gita e todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.